Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos, dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. O assunto de hoje, infelizmente ou felizmente, mais uma vez, é a CPI da Covid. Essa comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada pelo Senado Federal para apurar os abusos de poder e os eventuais crimes cometidos por pessoas ligadas ao governo e do próprio governo, que se diz incorruptível, do atual presidente Bolsonaro, que a pessoa não precisa ter um senso crítico muito apurado para perceber que aconteceu muita coisa errada a nível de governo neste país durante essa famigerada pandemia e que obviamente concorreu para o aumento substancial, para não dizer astronômico, de vítimas de contaminação e consequentemente de morte pela Covid-19 causada pelo coronavírus. Agora, encerradas as fases de investigação e coleta de provas e depoimentos, foram indiciadas nada menos que 69 pessoas, incluindo Sua Excelência, o senhor presidente Bolsonaro, dois ou três dos filhos dele, que tem mandato político, acho que os três, o Flávio, o Carlos e o Eduardo, o 01, o 02 e o 03, como o próprio pai os denomina. Então, além desses caras aí, ainda 6 ministros e ex-ministros do atual governo também estão entre os indiciados, e mais alguns deputados e senadores que também fazem parte do bloco de apoio ao atual governo. E também é público e notório que esse presidente, ele, não sei por que razão, talvez psiquiatras expliquem, psicólogos expliquem, ele tem um problema sério de autoestima, de insegurança, que ele vive dizendo para todo mundo saber que ele é o presidente, ele tem o poder e não abre mão do poder dele. Ele tem essa questão mal resolvida, deve ser algum trauma de infância. Então, esse cidadão, com toda a falta de atitude para governar, né? Eu costumo dizer, já disse aí em dezenas de vídeos, que ele não desce do palanque, não sabe para que veio, não começou a governar ainda, e provavelmente vai encerrar o mandato sem começar. Esse cidadão, ele contribuiu direta e indiretamente para uma série de desastres, digamos assim, porque ele induziu muitas pessoas ao erro. Os filhos deles também, com aquele gabinete do ódio, criando fake news, desacreditando a medicina, desacreditando as vacinas, retardando a compra e a distribuição de vacinas deliberadamente. Por outro lado, pessoas ligadas a eles dentro do próprio Ministério da Saúde, articulando esquemas de compra de vacinas ainda não reconhecidas pelas autoridades científicas do mundo, a Covaxin, por exemplo, que nem produzida tinha sido lá da Índia, e já tinham até adiantado dinheiro, milhões de reais de dinheiro público,
por os intermediários, não sei se diretamente para o laboratório, enfim, mas isso não importa. O fato é que agora, com o final do processo de coleta de provas e depoimentos, o Senado deve entregar na próxima quarta-feira o inquérito pedindo o indiciamento dessas pessoas através da Procuradoria-Geral da República. E como eu estava dizendo, o presidente, com todo o problema dele de falta de segurança, ele deixou bem claro ao longo do seu mandato e materializou isso, inclusive, quando ele fez de tudo para que o Sérgio Moro saísse, fez de tudo para que o Mandetta saísse, que estava fazendo um excelente trabalho à frente do Ministério da Saúde, e outros aí que saíram justamente porque, diferente dos que estão, da maioria dos que estão, não agem como militares, como soldados rasos que praticam a obediência cega ao cabo, ao sargento e às hierarquias superiores. São pessoas, são profissionais e cidadãos que honram a calça que vestem e não se submetem a qualquer tipo de imposição, principalmente quando essa imposição vai contra o bom senso, é baseada em mentira, é baseada tem segundas intenções, é complicado. E não sei se vocês se lembram, quando o atual Procurador-Geral da República assumiu, na cerimônia de posse, o Bolsonaro estava presente, obviamente, porque ele que indicou o Augusto Aras para a Procuradoria, e ele deixou claro, o Bolsonaro deixou claro que queria um procurador que tivesse alinhado com o pensamento dele. E disse textualmente, não necessariamente com essas palavras, mas ele deixou claro também que Augusto Aras não poderia tomar qualquer atitude à frente da Procuradoria sem consultá-lo, sem informá-lo antes. E, por sua vez, no discurso de posse, o procurador Augusto Aras, não diretamente, mas procurou deixar o presidente confortável, tipo assim eu farei. Estilo Pazuello, sabe aquela entrevista do Pazuello, do ex-ministro da Saúde, ao lado do Bolsonaro, que o Pazuello disse, a coisa é bem simples, senhores, a coisa é bem simples, um manda, outro obedece. Então, o Augusto Aras não disse necessariamente isso com essas palavras, mas ele deixou claro. Só que, para os desavisados, de dentro e de fora do governo, a Procuradoria-Geral da República não pode se submeter às vontades do presidente, seja ele lá quem for. Por melhor que fosse o presidente, o Procurador-Geral da República jamais, em hipótese alguma, poderia se subordinar a ele. Ele não é advogado pessoal do presidente. Embora muitos outros procuradores em governos anteriores também tenham atuado, até o Cardoso, que era ministro da Justiça, no governo da Dilma, ele agia como se fosse o advogado da Dilma. Então, ele não... Só que tanto um ministro da Justiça, presidente, procurador-geral da República, não são pessoas que têm autonomia para agir em relação ao povo. Eles são funcionários do povo, são servidores públicos. Nós, povo, é que pagamos os salários dessa gente toda. Então, o Procurador-Geral da República, o ministro da Justiça, não tem que se subordinar ao presidente. Ele é indicado pelo presidente, ponto. Mas ele tem que prestar contas ao povo. É ao povo que paga o seu salário que essa gente tem que prestar contas. Então agora vamos ver nos próximos dias como o senhor Augusto Aras vai agir. Ele já
ocasiões anteriores, desde quando ele foi indicado, quando o pedido afrontava diretamente a pessoa do presidente ou alguns dos seus familiares, se fosse uma coisa grave, ele deu um jeito de arquivar ou de mandar para o requerente para refazer o pedido. Ele usou algum tipo de artimanha para se livrar do pepino. Agora vamos ver se ele vai agir como procurador-geral da República, servidor público, funcionário do povo, pago pelo povo, ou se ele vai agir como capacho do presidente, como advogado particular do presidente. Vamos ver, eu não estou acusando nada, eu só quero ver como é que ele vai agir. Assim, só voltando um pouco atrás novamente, ele só mandou seguir, deu prosseguimento, quando a coisa era menos grave, de menor relevância, de menor importância. Quando o pedido contra o presidente e seus filhos era uma coisa leve, mas quando a coisa era grave, ele deu jeito de contornar a situação. Até ele se cercou de outras subprocuradoras que falam a mesma língua do Bolsonaro e a mesma língua dele. Uma que desacreditou a Lava Jato, pediu para transferir todas as investigações da Lava Jato daqui de Curitiba para Brasília, São Paulo, não sei para onde, para casa dela, não sei para onde foi que ela pediu. Enfim, agora, mais uma vez eu vou repetir, o senhor Augusto Aras vai ter que mostrar para a nação, ele está numa sinuca de bico, ele está esnucado, ele vai ter que mostrar para a nação se ele vai agir com probidade, como servidor público e prestar contas ao povo, mandar indiciar a família inteira do Bolsonaro e todos os outros, totalizando 69 pessoas, ou se ele vai arquivar o processo da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trabalhou meses a fio investigando essa gentalha, por conta do grau de compadrio que ele tem com a família. A conferir, como diz o povo. Vamos conferir isso aí. Eu já tenho o meu prognóstico, agora façam as suas apostas. Valeu, meus queridos, minhas queridas, um grande abraço a todos.